Olá, estamos de volta com o Milênio Espírita, resposta à razão e ao coração. Internautas, sejam bem-vindos a mais esse encontro. Hoje contando aqui com Antônio Almeida, é o nosso convidado. Ele nasceu em Belém do Pará, começou no espiritismo muito cedo, aos 12 anos de idade, formou-se eletrotécnico, mas trabalhou como bancário em várias cidades, realizou importantes edificações em prol da doutrina espírita. Quando foi em 1998, transferiu-se para Juazeiro do Norte, no sul do Ceará. Em 2000, muda-se para Fortaleza, frequenta o JEP e logo em seguida participa da diretoria executiva como vice-presidente do atendimento espiritual. Em 2006, torna-se presidente, sendo reeleito. Prazer contar com você aqui, Antônio Almeida. Eu já vou querendo saber como é que nasceu o JEP. O JEP nasceu de uma reunião de amigos que se reuniam e diziam que era um grupo, se denominava o Grupo Paulo Estevam. Essa é a razão do nome. E essas pessoas se reuniam desde 42. Não tinha onde se reunir, se reuniam em casa dos participantes, e também em outros centros espíritas. E só em 1950, em fevereiro de 1950, foi que realmente se tornaram, oficialmente, um centro espírita. Então, o JEP é do ano que você nasceu? Eu nasci em 48. E qual é o ano? 50. Ah, 50. Então, você quando tinha 2 anos, a turma já estava se reunindo aqui desde 48. Quais foram as primeiras atividades, os serviços do JEP? As primeiras atividades do JEP, o JEP tinha uma atuação muito forte na área social naquela época. Inclusive, isso faz parte do levantamento que foi feito pelo Caio e pelo N. Ele levantou a história do JEP. Aqui no jornal aparece a primeira edificação. E interessante que essa estrutura, ela permaneceu assim até em 87. Em 87 que ela começa. Mas já era no local em que ainda é hoje na Piedade? Nesse local da Piedade. E essa foto foi resgatada pelos nossos pesquisadores. 13 de fevereiro de 1950. Até lá são muitos fatos históricos que o grupo conviveu, não é isso? Exato. Agora pergunto a você também, o nome Grupo Espírita Paulo Estevam se deve ao livro do Chico? Foi uma homenagem. Que o livro do Chico ele foi editado em 1942. Então, quando foi criado o Grupo Espírita Paulo Estevam, em homenagem ao livro, que tinha sido lançado há 8 anos atrás. E a história do próprio Paulo e do Estevam, né? Interessante que essa questão do Paulo e Estevam, nós damos uma ênfase muito grande ao Paulo, né? E o Estevam fica assim um pouco discretamente. Aqui tem uma foto na página do centro, onde há essa é a primeira diretoria? Primeira diretoria e o grupo também, olha. Eu não sei se você pode dar um zoom aqui, isso, que possa mostrar ao nosso telespectador e ao internauta. Essa é uma foto histórica da primeira diretoria do Grupo Espírita Paulo Estevam. Quem eram os nomes de destaques dessa época, Almeida? Eu só recordo do presidente da época, que era o José de Melo César. Cearense também? Cearense. Ele fez um trabalho excelente. Ele era um funcionário público ligado ao Detran, o de hoje,
Então ele fez muito trabalho social e pegava no pesado mesmo. Ia lá 4 horas da manhã fazer sopa, providenciar alimento para atender aquela comunidade ali. Estou vendo aqui no levantamento do Caio Kinderé e o Enio Vasconcelos, que é uma publicação da maior importância porque resgata documentos históricos, fotos realmente. Onde é que foram descobertos isso? Bem, Tem até uma foto minha aqui do tempo do... Vou te contar, hein? Eu tinha aqui mais ou menos 15 anos. 15 anos de idade. Bondade do Almeida. Interessante é o seguinte, porque foi uma surpresa para mim quando trouxeram essa história do JEP, que eu não estava nem interessado em trabalhar no final do ano, né? Mas quando o Caio e o Enio surgiram com essa história, aí eu disse, não, peraí, isso não pode passar em branco, né? Vamos fazer alguma coisa para resgatar a questão histórica da própria doutrina espírita, porque o JEP ele faz parte da expansão da doutrina espírita no estado do Ceará. A formalização dele foi fácil ou encontrou dificuldades? Na época, eu não tenho maiores detalhes com relação a isso aí, mas eu acredito que foi tranquilo. Não teve dificuldade da formalização. É porque a gente sabe que ainda hoje, em algumas cidades do interior, o movimento espírita se concretizar fica difícil por conta ainda da falta de consciência de outras, não é nem da população, é de outros denominações religiosas, sentimentos filosóficos que diferenciam, que o diferenciam. No final da década de 80, o JEP iniciou uma outra fase. Que fase foi essa? A expansão. Até 87, quando o seu Monteiro chegou aqui, ele se aposentou e chegou aqui em Fortaleza. Então, o seu Monteiro vinha com uma grande assim, entusiasmo com relação à doutrina espírita. Ele foi para o Rio Grande do Sul ele foi para Manaus ele passou em Belém. E quando eu cheguei aqui, que eu vi o seu Monteiro, porque eu conheci o seu Monteiro de Belém quando ele foi implantar o ATE lá em Belém. Quem implantou o ATE foi o seu Monteiro. Inclusive, até mesmo o roteiro que nós usamos no ATE... Utilizado através da base do JEP. Foi feito pelo seu Monteiro com os amigos dele, espírita, lá em Manaus, na Fundação Allan Kardec. Quando ele fazia à noite no quartel, isso. Acredito que eles deviam ter muita coisa para fazer no quartel à noite. Né? Que atividades passaram a integrar a instituição a partir de então? Olha, o que facilitou essa explosão em termos de participante foi a implantação do ATE, da terapia espiritual. Porque aí as pessoas vinham pela dor e ficavam. Uma quantia pequena. E o seu Monteiro que iniciou isso tudo aí, ele é uma pessoa muito dinâmica, muito entusiasmado com as coisas. Mesmo hoje, quando ele está com 75 anos, ele continua com o mesmo entusiasmo quando eu o conheci há 20 anos atrás. Eu pertenço a uma outra casa espírita, mas sou do movimento, e eu sempre costumo dizer até de público, a casa referência do movimento espírita no Ceará é o Grupo Espírita Paulo Estevam. Por mais que você considere que o movimento hoje cresceu, expandiu, mas em termos de tarefas do exercício, do aprendizado, do ensino, eu acho que deve-se ao JEP essa importância, ou não? Olha, Donato, o JEP hoje tem 2.005 pessoas inscritas regularmente no ERD, para estudar a doutrina espírita de livre e espontânea vontade. Então, é um número de pessoas muito grande. Quando a gente vai comprar livro, o pessoal pega um susto. Né? Eu comprei ano passado, quando nós implantamos o ERD com a metodologia da FEB, eu liguei lá e pedi 2.000 livros. Aí eu ficava pegando um susto. Né? Ele disse, mas 2.000 livros? Eu não tenho nem 500, imagina 2.000. Né? Então o JEP, os números do JEP são muito grandes. Então, às vezes, isso choca as pessoas. Né? Mas também o JEP expandiu-se, tem várias sedes hoje, né? Hoje nós temos 4 sedes aqui em Fortaleza e temos a Casa do Caminho também lá em Jaguaretama, que é o JEP também, só o nome é Casa do Caminho. Nós resolvemos manter, porque já estava acostumado com esse nome, nós não queríamos mexer muito na coisa. Só para você que está fora de Fortaleza, o JEP é uma unidade espírita, Grupo Espírita Paulo Estevam, funciona
na sede original, que era na rua Padre Antonino, no bairro da Piedade. Tem da Água Fria, tem da Praia do Futuro, Messejana e lá em Jaguaretama. Fala um pouquinho ainda sobre Jaguaretama, para que a gente possa ter mais conhecimento. Foi um trabalho também de pesquisa naquele local para se descobrir que ali foi onde viveu e conviveu Bezerra de Menezes. É um trabalho do Divino, do presidente da federação na época. Luciano, Não. bem-vindo. Bem-vindo, Bem-vindo, Melo. Bem-vindo, Melo. Então, ele é um pouco divino. O bem-vindo, quando ele sempre falou para o seu Monteiro é o seguinte: aqui nesse sertão seco, queimado pelo sol, eu vejo uma cidade. Aí o seu Monteiro ficou meio cabreiro. Eu não estou vendo nada. Disse, pois é, que eu vejo uma cidade. E sempre insistindo com o seu Monteiro, essa que ele está vendo uma cidade. Quando ele estava próximo de desencarnar, ele disse, aquela cidade que eu vi, você tem que construir. Não existia ainda Jaguaretama? Não existia nada ali. Tinha nada. Ali era uma fazenda. Uma fazenda. E o dono da fazenda doou na época, para a federação, doou 1 hectare, né? E o Bem-vindo insistia que a gente tinha uma cidade. E o seu Monteiro, eu não estou vendo nada. Não, aqui tem uma cidade. Quando ele estava desencarnado, ele disse, sabe, Monteiro, a cidade você tem que construir. Tem um outro nome também muito importante que na divisão dessa cidade, o coronel Ednardo Eine, que esteve também junto ao grupo de estudo de pesquisas nessa ocasião. Hoje funciona um núcleo, Bezerra de Menezes, que guarda a memória do grande médico? Dr. Bezerra de Menezes. Acontece o seguinte, então lá é um polo de divulgações do Dr. Bezerra de Menezes. Então tem uma estrutura bem feita lá. O seu Monteiro continua trabalhando e ele dá assistência para 5 centros espíritas lá. Inclusive, através do JEP, isso é feito sopa para 600 crianças no final de semana. Uhum. Isso tudo financiado pelo JEP. E o seu Monteiro é aquele entusiasmado. Né? O seu Monteiro, ele dispensa os seus próprios recursos para poder completar aquilo que o JEP fornece para ele, que eu sei que é impossível ele fazer o que ele faz com o recurso que nós mandamos para ele. O JEP vive também de doações. Eu estou vendo aqui na sua camisa, seja sócio do JEP. Como é que se faz para ser sócio do Grupo Espírita Paulo Estevam? As pessoas colaboram com pequenas quantias mensalmente. Né? É claro que esse valor ele é insuficiente para a manutenção do JEP. Então nós fazemos outras atividades, usamos as mídias hoje existentes, fazemos palestra, fazemos seminário, estamos editando livros agora, até o jornal, tu viu que nós vendemos até o jornal. Né? É um meio também, um meio também. Então tem uma série de outras atividades para a gente gerar recursos. Nós temos duas feiras da Pechincha, aquilo traz recurso para aí. Nós temos 2 livrarias que também geram algum recurso. Tem o brechó, né, como eles chamam lá. Tem o brechó. Enfim, tudo que é doado para nós, geladeira, televisão, enfim, todas essas coisas que as pessoas não querem mais em casa, doar para nós vendemos. Né? E é isso que gera recurso, né? Gera recurso que é possível manter a casa, porque a casa, 4 casas, ela precisa de recursos, senão ela não funciona. Tanto é que você percebe que eu não apareço muito, né? Eu fico mais na retaguarda, porque quanto menos a pessoa me conhece, é muito mais fácil de eu trabalhar nos bastidores. Né? Eu trabalho e vou conseguindo as coisas, com telefonemas e tal, e as pessoas, sabendo que o nosso trabalho é sério, nós não temos dificuldade em conseguir esses recursos. Estou conversando aqui com o Antônio Almeida, que é espírita e trabalha em prol da doutrina junto ao Grupo Espírita Paulo Estevam. Paulo Estevam, que está completando 65 anos nesse dezembro. Aliás, é um
trimestre, né? O jornal sai trimestral. Está trazendo aqui no seu número 2 a história inédita do JEP. Vou pedir novamente à nossa mesa para que possa dar um zoom aqui, para mostrar essa primeira página aqui. Você que está em qualquer lugar aqui, ou de Fortaleza, ou que queira também adquirir, pode entrar em contato com o site, né? O site, a homepage do Grupo Espírita Paulo Estevão, e você vai pegar mais informações. Ele é aqui de Fortaleza. O seu Almeida falou das outras unidades, né, que tem, além da Piedade, Água Fria, Praia do Futuro, lá de Jaguaretama e de Maracanaú, de Messejana. Messejana que, com relação ao JEP lá de Messejana, foram as condições muito interessantes para a aquisição do terreno onde ele funciona. Gostaria que você contasse para a gente. O seu Monteiro adora contar essa história. Isso era uma casa que o seu Monteiro ajudou a construir, né? Mas quando a dona Teresina, que construiu, desencarnou, ele estava acabando, né? Então, a dona Teresina, antes de desencarnar, veio se separar do marido, o marido morava em Manaus. Quando foi num dia, houve um centro espírita lá, que eu não sei em qual foi, houve uma comunicação da dona Teresina, mandando um recado para o marido, dizendo que ele entregasse a chave do centro para o seu Monteiro. Aí o pobre coitado veio lá de Manaus para Fortaleza. Aí entregou a chave. Aí o seu Monteiro chega na Água Fria, eu estava lá, por aqui de dívidas para pagar. Né? Aí disse, o medo é o seguinte, ele explicou, eu disse, seu Monteiro, sinceramente, eu não estou interessado em mais confusão para o meu lado. Né? Aí o marido dela ficou meio aborrecido com essa história, pensou que era não querer um negócio desse, né? Aí ele pegou a chave e jogou em cima da mesa lá. Aí o seu Monteiro deu uma calma e tal. O seu Monteiro é esperto, né? Almeida, vamos lá. Se você olhar, se você achar que em abandonar aquele povo, tudo bem, o problema é seu, mas eu queria que você fosse lá. Aí eu fui com ele. Quando nós chegamos lá, realmente o negócio era muito ruim, né? Aí eu calculei rápido, isso aqui vai ser muita confusão. Mas quando me disseram que tinha umas 50 crianças que estavam fora da evangelização, porque não tinha condições de funcionar aquilo, disse, seu Monteiro, não podemos deixar 50 crianças na rua. Vamos ter que dar um jeito aqui. Aí o seu Monteiro serenou, levamos para o conselho aprovou. Quer dizer, foi nessas condições que nós pegamos o Messejana, com toda a dificuldade. E nós transformamos aquela construção velha mais ou menos naquilo que era possível fazer. Né? O terreno era pequeno, mas hoje você já deve ter feito lá algum encontro, né? Já fui a palestras lá. Então lá é bem dividido, bem administrado e tal. A gente vai tocando lá. O seu Monteiro adora contar essa história porque ele quer que as pessoas saibam que eu tinha dito não. No início do programa, se você internauta, se você telespectador está lembrado, ele falou aqui, era o atendimento fraterno de pessoas que chegavam muitas vezes chagadas por problemas. E aí eu vou perguntar exatamente aqui, é verdade que a maioria dos que chegam à casa espírita são conduzidos pela dor e pelo sofrimento? 90%, com certeza. Essas pessoas chegam lá com todos os problemas que possa imaginar. Problemas de ordem psicológica, problemas familiares, problemas de doença. E, de uma forma ou de outra, consegue alívio para o seu sofrimento. E, graças a Deus, que essas pessoas não ficam todas lá. Porque nós atendemos, ano passado, houve 120 mil atendimentos. Se ficar essas pessoas todas, nós não temos condições de atender. Então, a espiritualidade é sábia e fica somente aquilo que a gente pode realmente dar o suporte necessário. Hoje me passaram uma estatística, nós doamos, durante o ano de 2015, 30 toneladas de alimentos. 30 toneladas que foram... nós recebemos em doação e repassamos isso. Nós distribuímos cesta básica para Praia do Futuro, Messejana e Polo de Jaguaretama. Então, o seu Monteiro faz lá em Jaguaretama a Caminhada da Paz, agora em dezembro. Mas, de uma forma ou de outra, para se chamar a atenção das pessoas, né, é necessário que a gente amostre alguma coisa para ela. Então, nós distribuímos cesta básica.
antes da caminhada ou depois da caminhada, não sei realmente como é que o seu Monteiro faz. Mas todos esses alimentos que nós captamos, né, são doações. São doações, as pessoas doam. Às vezes a gente não recebe o suficiente, né, para poder fazer, para atingir todos os projetos sociais que nós possuímos. Então nós temos que meter a mão no bolso e comprar, não tem jeito, não tem como sair. Você falou quantos trabalhadores são hoje, de todas as unidades? Mais de 2.000? Mais de 2.000. 2005 tem... São cadastrados que colaboram mensalmente? Não, dessas pessoas dos 2005, é mais ou menos uns 400 que colaboram. Mas eu acho um contingente muito grande, viu? É um contingente muito grande. E toda vez que a gente tem alguma necessidade extra, que sabe, espírita nunca tem dinheiro. Aliás, não é para ter mesmo, porque se tiver, a gente perde o entusiasmo pelo trabalho. A gente tem que estar sempre trabalhando, né? Sempre procurando, buscando forma de manter a instituição e poder trabalhar. Porque é muito simples a gente meter a mão no bolso, fazer um cheque de um determinado valor e dar para uma pessoa. Né? Mas trabalhar com formiguinha é mais difícil do que simplesmente meter a mão no bolso. E também, a gente evita daquela pessoa de trabalhar junto com a gente. Então é por isso que a gente prefere a formiguinha, aquelas coisas que vão, a soma de várias ações, permite que o JEP continue existindo. Estou vendo aqui que também o JEP tem o seu departamento mediúnico, que é uma ação misericordiosa para o bem. O internauta às vezes fica curioso para saber como é que funciona uma mediúnica. Uma mediúnica, a mediunidade em si é a comunicação entre dimensões diferentes. E a questão do atendimento em si, quando nós atendemos o espírito desencarnado, aquele que está de alguma forma causando alguma dificuldade para aquela família, na verdade nós beneficiamos uma turma bastante grande. Não é só a pessoa que procura o socorro, mas também dos dois planos. Dos dois planos. Dos dois planos. Nessa atividade mediúnica, nós temos em torno de 110 grupos mediúnicos. 110 funcionando em todas as unidades. Em todas as unidades. E isso com mais de 1.000 pessoas somente nessa atividade. Porque como se trata de pessoas mais especializadas, pessoas que têm o dom de comunicação com o espírito, o dom da vidência, enfim, todos os dons relacionados à mediunidade, então é mais ou menos a metade do que está escrito no ED, né? Mais ou menos 1.000 pessoas. E tem também as obras sociais. Nós temos várias obras sociais. Nós temos um consultório dentário na Messejana, estamos agora inaugurando na Praia do Futuro, consultório dentário também, temos atendimento médico, tudo isso completamente gratuito. Nós temos um grupo Gerando Vidas, que atende gestantes e nutridas. Nós temos um grupo de idosos em todas as sedes, atendendo pessoas da terceira idade. Aliás, eu sou da terceira idade. Todos nós. Eu falo aqui todos nós, eu e ele. Você pode ser bem mais jovem. Você pode ser bem mais jovem. Que projeto, ou que projetos o JEP sinaliza para o futuro do movimento espírita? Como é que você vê o movimento espírita cearense daqui a 30 anos? Com certeza, o movimento espírita, ele cada vez vai expandir mais. Né? Ele vai expandir até pela própria evolução da ciência. Porque todos nós sabemos que em determinado momento a ciência vai evoluindo, mas chega um ponto que ela não tem mais como explicar. Né? Então, hoje, com o advento da física quântica, isso se tornou mais palatável, mais fácil de explicar. Antes a gente tinha maior dificuldade de explicar. Então, como o Kardec falou, a ciência ela vem realmente prestar uma grande colaboração à doutrina espírita, porque ela explica aquilo que seria inexplicável. Nós estamos conversando aqui com Antônio Almeida, espírita do JEP, o grupo espírita Paulo Estevão, que completa 65 anos. Na verdade, foi no dia 13 de fevereiro de 1950, já em fevereiro agora do ano novo, 2016, 66 anos liderando, acima de tudo, a prática
espírita e principalmente o ensino. Aliás, segue o lema Espíritas, amai-vos e instruí-vos, que é a denominação mais impressionante da doutrina, reformando o pensamento de Jesus, no sentido de que a gente só pode se conhecer e conhecer o outro através do amor e do conhecimento. Eu acho que até aquela citação de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, está relacionado ao conhecimento acadêmico. Isso. Claro que a gente pode, as palavras de Jesus, a gente pode adaptar de várias formas que a gente quiser. Mas essa questão da máxima do Kardec, eu acho que a base é essa citação de Jesus. Deixa eu fazer a correção. Falei do mestre, mas é de Kardec, Espírita, amai-vos e instruí-vos. Você vislumbra o espiritismo sendo ensinado nas escolas? Eu acho que essa é a finalidade. Hoje já existe vários núcleos de estudo já nas universidades. Por exemplo, eu conheço um cara chamado Sérgio Felipos, que é conhecido como Dr. Pineal. Então, ele tem um estudo lá na USP. Né? Lá na USP, a princípio, ele teve grande dificuldade em fazer esse estudo. Mas depois a Marlene Nobre, que já desencarnou, a Marlene Nobre convidou o Dr. Sérgio para fazer um estudo sobre a glândula pineal. E sabia que ele era espírita. Então ele disse, olha, a última vez que eu fui lá, me expulsaram de lá. Disse, não, mas agora eles querem fazer o estudo. Então, essas pessoas que estudam hoje a glândula pineal, que relaciona a física quântica à doutrina espírita, não vai ter outro caminho a seguir, a não ser o caminho do conhecimento. E passa por aí. Com certeza, a doutrina espírita vai ser explicada na escola, não com uma doutrina, mas com os conceitos que compõem a doutrina espírita, farão parte do estudo normal e até mesmo de outras religiões. Aqui mesmo em Fortaleza, o Dr. Antônio Mourão, que é um professor da UFC, ele me mandou um livro de uma publicação, de um trabalho de dois renomados nomes da UFC que fizeram em torno dos fenômenos espíritas e da doutrina. Isso já demonstra o interesse da própria área acadêmica, no sentido de dar continuidade a todos os aprendizados e orientações lá do século atrasado já. Inclusive, tem uma história que eu acho bacana. O doutor Sérgio de conta que, em determinado momento, o doutor Zerbini estava hospitalizado, já desencarnando. Ele chamou o doutor Sérgio e disse, Sérgio, é o seguinte, eu queria que você desse 2 aulas para mim. Ele disse, mas doutor, eu não tenho a sua capacidade. Ele disse, não, sabe o que é? Porque daqui eu não volto mais não, né? Daqui eu vou desencarnar, então eu queria que você desse 2 aulas para mim. Aí o doutor Zerbini desencarnou. O doutor Zerbini foi aquele camarada lá do coração. Do coração, meu doutor do coração. Aí ele desencarnou e ele deu as aulas para ele mesmo, não teve outro jeito a não ser dar as aulas. Então ele casou, ele era casado de novo, e num certo momento ele estava, a esposa, ele dizia que só tinha um fogão e uma boca, né? Então a mulher estava fazendo um jantar, né? Aí fazia uma coisa, fazia outra, e estava demorando o jantar, ele pegou, foi lá para a sala matar o tempo. Quando ele chegou na sala, estava sentado no sofá dele, o doutor Zerbini com outra pessoa. Aí disse, será que eu não tomei meu remédio hoje? Né? São histórias que você ouve através exatamente de programas como esse, Milênio Espírita, buscando, acima de tudo, sinalizar um movimento que já existe há mais de 100 anos, que é o movimento espírita, que, acima de tudo, quer que você instrua-se, no sentido de que possa, através do autoconhecimento, descobrir-se e descobrir os outros. Obrigado, Almeida, pela vinda aqui ao nosso programa. Obrigado ao programa, obrigado a você, que é um expoente da doutrina espírita, e que há muitos anos divulga a doutrina espírita através de palestras, através do conhecimento. E nós agradecemos muito a participação, porque trouxemos um pouquinho da história do JEP. E espero daqui a 65 anos que eu esteja aqui ainda fazendo entrevista com você, ou você for me entrevistando. Se não estivermos aqui, estaremos ainda em algum lugar. Um abraço. Obrigado. Boa tarde.
Obrigado.